começando mais um Conexão Kids. Que felicidade, não é mesmo, pessoal? A gente poder adorar a Deus, a gente poder louvar a Deus e sabe o que mais? Aprender da palavra de Deus. Mas, turminha, antes, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai começar orando. E o que significa a oração? A oração é poder falar com Deus, beleza? Então, bora lá? Senhor Jesus, ó Pai, que privilégio que nós temos de poder falar com o Senhor. Eu gostaria, ó Pai, de pedir pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, pelos meus amigos, Senhor Jesus. Eu também gostaria de pedir, ó Pai, pelo culto de hoje, Senhor. Usa o tio ou a tia para falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha? Você fica agora com o louvor, mas antes, ó, se preparem, fiquem de pé e bora louvar a Deus! Voltei, crianças! Vocês viram como a tia Beca está diferente? Agora vamos ouvir alguns filhos de missionários contando como é a vida deles no campo missionário. Então se prepara aí e presta bastante atenção no que eles vão nos contar, hein? Oi, tudo bem? Eu sou o João Pedro, eu tenho 14 anos. A gente mora aqui em Uganda faz 5 anos, aqui com a nossa família, aqui na África, e esse daqui é o meu irmão. Oi, eu sou a Zap e eu tenho 12 anos. Como que tem sido a experiência para vocês dois de morar na África? Vocês estão há quanto tempo também na África? E faz 10 anos que a gente mora aqui na África. A gente... primeiro a gente morou na África do Sul por 1 ano, depois em Madagascar por 6 anos e agora aqui faz 4 anos e meio, por aí. Tem sido bem legal morar aqui, que a gente tem muitos amigos de países diferentes, a gente consegue ouvir diferentes línguas, conhecer diferentes pessoas de lugares diferentes e conhecer os lugares. Tem sido muito legal. Quais as línguas que falam nesses países que vocês passaram? África do Sul, Madagascar e agora Uganda. Lá em Madagascar, eles falam francês e malagasy. Aqui em Uganda, eles falam Luganda, inglês e as línguas locais daqui. E como que é frequentar as escolas nesses países diferentes? Vocês sentiram muita diferença? Ou por já ter ido para o campo missionário, assim, bem novinhos, né? Um tinha 2, o outro tinha 4. Não foi tão diferente as escolas? A gente... Nas escolas, na verdade, eles falam inglês mesmo. As escolas que a gente... que nós fomos, falaram inglês só. Mas nossos amigos foram de muitos diferentes países. Tinha alguns dos Estados Unidos, alguns da Europa, da Inglaterra, diferentes países da Europa. Tinham alguns da Ásia, alguns da Austrália. Tinham de muitos diferentes países. E lá em Madagascar a gente era menor quando a gente ia para a escola. A gente foi para a escola uma vez no Brasil só por meio ano. E aí a gente voltou para cá e nossa vida inteira praticamente a gente tem feito escola aqui. E vocês já tiveram oportunidade de falar de Jesus para os seus amigos nesses países que vocês passaram? Sim, tivemos muitas oportunidades nas vilas que a gente às vezes fomos com meu pai e a minha mãe também ia com a gente às vezes. Eu e o Azaf e minha mãe, normalmente nós ficávamos em casa, meu pai que ia, mas de vez em quando a gente ia com ele. E lá a gente falava de Jesus para as crianças lá, para as pessoas lá. Mas na escola mesmo, a maioria das pessoas lá eram já cristãos, porque as escolas já eram cristãs. E agora chegou a melhor hora, a hora pra gente prestar bastante atenção no tio Bruno, que ele vai contar uma história bem bacana, uma historinha da Bíblia. Fala, criançada, tudo bom com vocês? Na lição de hoje eu gostaria de contar uma história de umas pessoas que viviam há muito tempo atrás.
Essas pessoas eram de uma das primeiras igrejas que existiram no mundo. Eles ouviram o evangelho que os missionários pregaram para eles, os discípulos pregaram o evangelho e decidiram seguir a Jesus. Essas pessoas ouviram o evangelho e decidiram ser seguidoras de Cristo. Eles se reuniam nas casas e estudavam a Bíblia juntos, cantavam, eram igreja. Só que o problema começou quando algumas pessoas foram visitar eles e começaram a explicar a Bíblia toda errada, uma Bíblia toda errada. Essas pessoas começaram a falar mentiras sobre Jesus e também começaram a desanimar os cristãos. Eles falavam que Jesus não era Deus e eles até duvidavam que um dia Jesus voltaria para nos buscar. Contavam mentiras. O pior, muitos desses cristãos que estavam lá na igreja começaram a ficar confusos com tudo isso. Eles não sabiam mais no que acreditar. De um lado, os discípulos falavam a verdade. Só que do outro, os falsos mestres pregavam a mentira. Que confusão! E aí, olha o que começou a acontecer e que confusão começou a acontecer na cabeça daquelas pessoas. Agora, esse tipo de confusão já aconteceu com você? Você já ouviu mentira de um lado, verdade de outro e começou assim a ficar meio confuso? Muitas vezes nós somos enganados pelas outras pessoas. E a gente é enganado porque a gente às vezes não conhece tanto a palavra de Deus. E às vezes a gente está muito distante dela, muito longe da palavra de Deus. Mas é exatamente sobre isso que o apóstolo Pedro tem uma mensagem bem especial para falar para a gente. O apóstolo Pedro deu um conselho para essas pessoas, que esse conselho é para a gente também. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: "Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre." Amém? É isso aí. Vocês entenderam esse conselho do apóstolo Pedro? Para nós não sermos enganados pela mentira, por essas outras pessoas, nós precisamos aprender a verdade. Para não ser enganado pela mentira, a gente precisa aprender a verdade. Aprender a palavra de Deus e aprender e crescer com Jesus Cristo. Caminhar e crescer com Jesus Cristo e conhecer cada vez mais sobre Ele e sobre a sua graça. Esse é o segredo para a gente vencer as mentiras. Por isso, peça para o seu papai, peça para sua mamãe, para que eles possam ler a palavra de Deus com vocês e explicar ela todos os dias, para que a gente possa aprender a verdade e vencer a mentira. Para que possamos crescer e não sermos enganados por qualquer mentira que as outras pessoas venham a contar para a gente. Beleza? Vamos orar? Então agora, abaixa a cabeça junto com o tio, fecha os olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa história e por esse momento que a gente está tendo aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fala a verdade e nos ajuda a vencer a mentira. Por isso, Pai, nos ajuda a aprender cada vez mais da Tua palavra, cada vez mais aprender da Tua verdade, para que possamos crescer e vencermos a mentira a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Até mais, criançada! Criançada, que privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus, não é mesmo? Vocês gostaram da historinha? Eu adorei! E outra coisinha, vocês prestaram bastante atenção? Prestaram? Então eu quero ver, sabe por quê? Porque agora chegou o momento do nosso quiz! Aê! Que felicidade, não é mesmo, pessoal? Agora a gente vai se divertir, vai colocar o esqueleto, ó, pra se movimentar, beleza? Mas antes, espera só um minutinho que a tia Beca vai lá trocar de roupa, beleza? Mas ela já volta. Tchau! Pergunta de número 1. Quem foi o discípulo que contou o conselho de hoje? Galerinha, a gente vai pular, beleza? Se você acha que foi o apóstolo Pedro, você vai, ó, pular para esse lado. Mas se você acha que foi o apóstolo João, pula para esse lado, beleza? Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Aê! Acertou quem pulou e disse apóstolo Pedro. Turminha, vamos agora para a nossa segunda pergunta. Qual foi o conselho que ele deu? A gente vai, ó, bater palmas! Se você acha que ele falou para não buscar a Deus, bate palma para esse lado, assim, ó. Mas se você acha que é conhecer a verdade de Deus, você vai, ó, bater palma para esse lado. Beleza? Contagem regressiva em 3,
2, 1 e... Aê! Acertou quem disse conhecer a verdade de Deus. Turminha, vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. Quem eram as pessoas que enganavam as igrejas? E aí? A gente vai levantar a perna, beleza? Se você acha que são os falsos mestres, você vai, levantar a perna para esse lado. Mas se você acha que são os discípulos, você vai, levantar a perna para esse lado. Beleza? Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem disse os falsos mestres! Parabéns, turminha, para você que acertou! Amém! Como é gostoso louvar a Deus, não é mesmo, criançada? Gente, infelizmente, Conexão Kids, chegou ao final. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque você já sabe, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser, tanto em nosso Facebook ou no YouTube, @Oficial Conexão Primeira. Exatamente, lá, galerinha, tem todas as historinhas, tem todos os Conexões Kids para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupe porque semana que vem nós estaremos de volta! Aê! Tchau, turminha!